Um milionário conhece uma garçonete e a leva para sua casa, achando que ela era pura. Um tempo depois, ele descobre algo que marca sua vida para sempre. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! As ondas quebravam suavemente na orla histórica de Paraty, enquanto o Mercedes-Benz blindado percorria as ruas de pedra do centro colonial. Augusto Mendonça observava pela janela fumê as casas antigas com suas portas e janelas coloridas, sentindo-se deslocado naquele cenário preservado pelo tempo. Com 50 anos recém-completados, cabelos grisalhos meticulosamente aparados e um terno italiano impecável, ele representava o poder que o dinheiro podia comprar. "Chegamos, meu senhor", anunciou o motorista, estacionando em frente ao mais sofisticado restaurante da cidade. O estabelecimento ocupava um casarão colonial restaurado, combinando a arquitetura histórica com o luxo contemporâneo. Augusto adentrou o ambiente climatizado, sendo recebido imediatamente pelo maître que o conduziu à mesa reservada no mezanino, de onde podia observar todo o restaurante e a baía ao fundo, através das janelas panorâmicas. "O de sempre, Sr. Mendonça?", perguntou o sommelier já se aproximando. "Sim, André. O Chateau Petrus, 1982. Enquanto aguardava, Augusto observava as pessoas ao seu redor, sentindo aquele vazio familiar que nenhuma de suas conquistas conseguia preencher. Seu império imobiliário se estendia por 3 estados. Suas empresas empregavam milhares. Possuía mansões, iates, obras de arte valiosíssimas. No entanto, tudo isso parecia apenas acentuar a solidão que o consumia desde que chegara ao topo. Foi quando seus olhos pousaram nela, uma jovem garçonete que se movia com graça natural entre as mesas. Diferente das outras funcionárias, não tinha o olhar subserviente. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros e seu sorriso parecia genuíno, não ensaiado para agradar clientes. "Quem é aquela garçonete?", perguntou ao maître que passava. "Luísa Almeida, senhor. Começou há poucas semanas." Algo nela capturou a atenção de Augusto de uma forma que nem ele mesmo compreendia. Depois de décadas conquistando mulheres com seu poder e fortuna, aquela garçonete despertou nele uma curiosidade diferente. Observou-a durante toda a noite, notando como ela se relacionava com os clientes. Gentil, mas nunca submissa. Quando o restaurante começou a esvaziar, Augusto fez um gesto discreto para o gerente. Gostaria de dar uma palavra com aquela garçonete. "Luísa." Minutos depois ela se aproximou de sua mesa com uma expressão intrigada. "O senhor pediu para falar comigo?" "Sim, por favor, sente-se um momento." "Sinto muito, senhor, mas não posso sentar com clientes durante o serviço." A resposta direta o surpreendeu. As pessoas raramente diziam não a Augusto Mendonça. "Apenas por um instante", insistiu, seu tom mesclando autoridade e súplica. Ela hesitou, olhou para o gerente que assentiu discretamente e então puxou uma cadeira, mantendo postura ereta e distância respeitosa. "Admiro sua independência", disse Augusto, sentindo-se estranhamente desarmado. "Não é algo que eu encontre com frequência. Independência não é um luxo para mim, senhor. É necessidade." Seu olhar revelava uma história complexa que Augusto imediatamente quis desvendar. "Trabalha aqui há pouco tempo." "De onde veio?" "De São Paulo. Vim procurar um recomeço." "Em Paraty?" "Lugares pequenos às vezes nos permitem encontrar o que perdemos nas grandes cidades." A conversa fluiu com uma naturalidade que Augusto não experimentava há anos. Luísa falava de literatura, arte e filosofia com conhecimento que parecia incongruente com sua posição de garçonete. Não se intimidava com seu status, nem demonstrava o interesse calculista ao qual estava acostumado. "Preciso voltar ao trabalho", ela anunciou após alguns minutos. "Jante comigo amanhã", propôs Augusto, surpreso com a própria ansiedade na voz. "Não saio com clientes", respondeu ela, levantando-se. "Então não virei como cliente." Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. "Boa noite, Sr. Mendonça." Enquanto Augusto observava Luísa se afastar, sentiu algo despertar dentro de si, uma mistura de fascínio e desafio que há muito não experimentava. Naquela noite fria em Paraty, sob o céu encoberto que refletia nas águas calmas da baía,
Ele decidiu que precisava conhecer melhor aquela mulher que, diferente de todas as outras, não se curvava ao seu poder. Nas semanas seguintes, Augusto tornou-se cliente assíduo do restaurante. Discretamente conseguiu informações sobre a rotina de Luísa. Ela morava em uma pequena pousada no centro histórico, estudava à distância para concluir uma graduação em literatura e, nos fins de semana, dava aulas de reforço para crianças carentes em um projeto social. A cada visita ao restaurante, tentava uma aproximação, sempre recebendo respostas educadas, mas distantes. O desinteresse genuíno dela apenas intensificava sua obsessão. Para um homem acostumado a conseguir tudo o que desejava, aquela resistência era um enigma irresistível. Em uma tarde chuvosa de domingo, Augusto esperou Luísa na saída do projeto social. Quando ela o viu encostado em seu carro importado, demonstrou mais irritação que surpresa. Está me seguindo agora? Vim oferecer uma carona. Está chovendo. Prefiro caminhar. Sob essa tempestade, por favor, permita-me ao menos este gesto. Após hesitar, ela aceitou a carona, mas o clima dentro do veículo era tenso. O perfume dela, uma fragrância simples, não o aroma caro das mulheres que costumava frequentar, preencheu o ambiente, intoxicando seus sentidos. Por que insiste tanto, Sr. Mendonça? Augusto, por favor. Por que insiste, Augusto? Ele contemplou a paisagem nebulosa pela janela antes de responder. Talvez porque você seja a primeira pessoa em muito tempo que não me olha como se eu fosse apenas o meu dinheiro. Um silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva no teto do carro. Não gosto de jogos, disse Luísa finalmente. O que realmente quer de mim? Augusto pediu que o motorista parasse o carro em um mirante que oferecia vista para toda a Baía de Paraty. Ali, sob a chuva que agora caía mais suave, fez sua proposta. Quero sua companhia. Estou disposto a oferecer uma vida que você jamais sonhou. Um apartamento em Paraty ou onde preferir. Dinheiro para concluir seus estudos sem preocupações. Viagens, joias, o que desejar. Luísa o encarou com um misto de incredulidade e desapontamento. Está tentando me comprar? Como se eu fosse mais uma de suas aquisições. Não é isso. Estou oferecendo uma oportunidade. Para nós dois. Uma oportunidade baseada em que tipo de relação? A pergunta pairou entre eles carregada de implicações. Augusto percebeu que suas intenções, por mais que tentasse mascará-las com palavras elegantes, eram transparentes para ela. Não espero nada que você não queira dar, respondeu finalmente. Apenas sua presença, sua conversa. O resto acontecerá se tiver que acontecer. Para sua surpresa, Luísa não rejeitou imediatamente a proposta. Em vez disso, olhou longamente para o mar agitado antes de falar. O senhor construiu um império, mas parece tão perdido quanto eu estava quando cheguei a esta cidade. A diferença é que tenho pouco a perder. E o que tem a ganhar? Segurança, talvez. Um recomeço sem lutar diariamente pela sobrevivência. Algo na resposta dela o intrigou, mas antes que pudesse questionar, Luísa acrescentou: tenho condições. Se aceitar este arranjo, quero manter minha independência. Continuarei meus estudos e o trabalho voluntário. E preciso que entenda. Nunca estive com ninguém por interesse. Você seria o primeiro. A afirmação atingiu Augusto como um afago ao ego. A ideia de ser o primeiro homem na vida dela a oferecer tal conforto alimentou sua vaidade, seu desejo de possuí-la completamente. Por que isso seria importante para você? Questionou ela, percebendo seu semblante mudar. Porque significa que é autêntica, que não está acostumada a jogos de interesse. E se não for verdade, então descobrirei. O olhar dele endureceu momentaneamente, revelando o homem acostumado ao controle absoluto. Luísa sustentou o olhar, demonstrando que não se intimidava facilmente. Uma semana, disse ela finalmente. Me dê uma semana para pensar. Naquela noite, após deixá-la na pousada, Augusto ligou para seu advogado ordenando a preparação de documentos para a compra de um apartamento de luxo à beira-mar em Paraty e a abertura de uma conta bancária generosa em nome de Luísa Almeida. Sua obsessão crescia, alimentada não apenas pelo desejo físico, mas pela necessidade de conquistar aquela mulher
que parecia imune ao seu poder. Pela primeira vez em anos, Augusto sentia-se vivo, desafiado. No entanto, uma voz em sua mente questionava as verdadeiras intenções de Luísa. Seria possível que alguém realmente não se importasse com sua fortuna? Enquanto observava as luzes da cidade histórica refletidas nas águas da baía, decidiu que descobriria todos os segredos daquela enigmática garçonete, mesmo que para isso precisasse usar recursos menos ortodoxos. 6 meses se passaram desde que Luísa aceitou a proposta de Augusto. O apartamento de luxo na orla de Paraty havia se tornado seu novo lar. Uma cobertura com vista panorâmica para o mar, decorada com obras de arte e móveis de design. No closet, roupas de marcas renomadas substituíram seus antigos vestuários simples. No pulso, um relógio suíço que custava mais que todos os seus pertences anteriores juntos. A transformação não foi apenas exterior. Augusto introduziu Luísa à alta sociedade como sua companheira, apresentando-a em eventos exclusivos, jantares de negócios e festas em mansões de magnatas. Ela aprendeu rapidamente os códigos daquele mundo, quais talheres usar, como degustar vinhos raros, que assuntos abordar com quais pessoas. Sua inteligência natural e boa educação facilitaram o processo. Aos olhos da sociedade, eram o casal perfeito, o poderoso empresário maduro e sua deslumbrante acompanhante. Nos bastidores, no entanto, a realidade era mais complexa. Augusto tornava-se crescentemente possessivo, querendo saber cada detalhe da rotina de Luísa, questionando suas escolhas, selecionando suas companhias. Por que ainda insiste em dar aulas naquele projeto social? Perguntou em uma manhã enquanto tomavam café na varanda da cobertura. Contratei os melhores professores particulares para as crianças. Não há necessidade de você se desgastar. O projeto é importante para mim. Aquelas crianças precisam de mais que conteúdo acadêmico. Precisam de presença, de exemplo. Augusto observou Luísa com um misto de admiração e frustração. Mesmo após meses de luxo e conforto, ela mantinha uma essência que ele não conseguia dobrar ou possuir completamente. Compreendo, mas talvez seja melhor reduzir a carga horária. Temos o jantar com o governador este fim de semana e você precisa estar descansada. Mais tarde, ao se preparar para o compromisso social, Luísa encarou seu reflexo no espelho enquanto a maquiadora finalizava seu trabalho. Estava irreconhecível. A garçonete de meses atrás havia dado lugar a uma mulher elegante, cujo visual custava uma pequena fortuna. Entretanto, por trás do batom caro e das joias exclusivas, seus olhos revelavam uma crescente inquietação. Durante o jantar no palacete histórico, enquanto Augusto discutia negócios com políticos influentes, Luísa afastou-se discretamente para o jardim, buscando um momento de solitude. Foi abordada por uma senhora elegante, esposa de um dos parceiros de negócios de Augusto. Impressionante como se adaptou rapidamente ao nosso círculo, comentou a mulher, com um sorriso que não alcançava os olhos. Augusto sempre teve bom gosto para companhia. Perdão? Querida, não se faça de desentendida. Antes de você houve Cristina, e antes dela, Patrícia. Todas lindas, todas jovens, todas temporárias. A revelação não deveria tê-la surpreendido, mas ainda assim sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Manteve a compostura, anos de autodisciplina, permitindo que seu rosto não demonstrasse o impacto das palavras. A diferença é que você parece mais ambiciosa, continuou a mulher, mais calculista. As outras apenas desfrutaram do momento, sabendo que era passageiro. A senhora me conhece há menos de 1 hora, respondeu Luísa com voz controlada. Não presumo saber seus motivos para estar com seu marido. Peço a mesma cortesia. Quando Augusto a encontrou minutos depois, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Luísa manteve o sorriso social pelo resto da noite, mas um muro invisível havia se erguido entre eles. Na volta para casa, o silêncio no carro era denso. Foi Augusto quem o quebrou. O que Helena disse para você no jardim? Luísa encarou a janela, observando as luzes da cidade refletidas na baía. Estava me dando as boas-vindas ao Clube das Mulheres Troféu. A franqueza da resposta o desarmou momentaneamente. Não dê ouvidos a ela, está com inveja.
E deveria estar? Tenho algo que ela cobiça? Ou talvez tenho algo que todas as suas ex-companheiras tiveram transitoriamente? O olhar de Augusto endureceu. Não gosto desse tom, Luísa. E eu não gosto de me sentir como uma boneca em sua prateleira de conquistas. Quando chegaram ao apartamento, a tensão entre eles era palpável. Luísa dirigiu-se diretamente ao quarto de hóspedes, onde dormia nas noites em que precisava de espaço. Mas Augusto segurou seu braço. Você não é como as outras, afirmou, com uma intensidade que beirava o desespero. É diferente. É especial. Por quê? Porque sou a primeira que precisa mentir para alimentar seu ego? O comentário atingiu Augusto como um golpe físico. A suspeita que o consumia há semanas de que a história de Luísa sobre nunca ter se relacionado por interesse era uma elaborada mentira ressurgiu com força total. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, Augusto fez uma ligação para seu investigador particular. Era hora de descobrir exatamente quem era Luísa Almeida e o que escondia em seu passado. O envelope marrom sobre a mesa de seu escritório parecia pesar toneladas. Augusto o encarava com uma mistura de ansiedade e apreensão. Dentro estavam os resultados da investigação sobre o passado de Luísa, informações que poderiam confirmar suas suspeitas ou dissolvê-las completamente. Após semanas de tensão crescente entre eles, onde cada palavra carregava duplos sentidos e cada silêncio escondia acusações não verbalizadas, Augusto finalmente decidiu abrir o envelope. As fotografias e documentos revelaram uma história que ele não esperava. Luísa Almeida, nome verdadeiro, formada em letras pela USP, ex-professora universitária, ex-esposa de Ricardo Tavares, empresário do setor imobiliário de São Paulo, 20 anos mais velho que ela. O casamento durou 3 anos e terminou quando Ricardo perdeu tudo em investimentos arriscados. Luísa saiu do relacionamento sem nada, recusando qualquer tipo de pensão ou divisão de bens, os poucos que restaram. A revelação o atingiu com força inesperada. Não apenas Luísa havia mentido sobre nunca ter se relacionado por interesse financeiro, como havia escolhido um homem surpreendentemente similar a ele, mais velho, poderoso, do mesmo setor. Naquela noite, quando Luísa retornou do projeto social, encontrou Augusto na sala de estar, as fotografias e documentos espalhados sobre a mesa de centro. Seu rosto empalideceu ao reconhecer as imagens. Então era isso que fazia em São Paulo antes de recomeçar em Paraty? Perguntou ele, a voz trêmula de raiva contida. Era a senhora Tavares, vivendo no luxo às custas de outro homem rico? Você me investigou. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de decepção. Por que mentiu para mim? Exigiu Augusto, levantando-se. Por que toda essa farsa de ser a primeira vez que aceitava a generosidade de um homem? Luísa permaneceu imóvel por alguns instantes, como se decidisse qual versão de si mesma apresentaria. Finalmente, endireitou os ombros e o encarou diretamente. Porque era o que você queria ouvir. Porque seu ego precisava acreditar que era especial, diferente, único. A honestidade brutal atingiu Augusto como um golpe físico. Então, admite que mentiu por interesse? Que está comigo pelo dinheiro, assim como esteve com Tavares? Eu amava Ricardo, respondeu ela, a voz subitamente suave. No início, pelo menos. O dinheiro, o status, tudo isso veio depois. Quando o amor acabou, permaneci ao lado dele por conforto, por segurança. E quando ele perdeu tudo, descobri que não tinha coragem de abandoná-lo em seu pior momento. Uma história comovente, rebateu Augusto com sarcasmo. É a verdade. Fiquei com ele até que conseguisse se reerguer minimamente. Depois pedi o divórcio. Não levei nada além do que trouxe para o casamento. E então veio para Paraty procurar outro homem rico e solitário. Vim para Paraty para recomeçar longe dos olhares de pena, das portas fechadas. Trabalhei como garçonete porque era o que consegui. Estava reconstruindo minha vida quando você apareceu. Augusto caminhou até a janela, contemplando a baía noturna, buscando controlar a tempestade emocional que o consumia. Você nunca me viu realmente, Augusto, continuou Luísa. Desde o primeiro dia, só enxergou o que queria possuir. Nunca se perguntou quem eu era além da imagem que criou. E quem é você, Luísa?
A professora idealista? A esposa dedicada? A oportunista calculista? Ou a garçonete autêntica que me encantou? Sou todas elas. Somos todos múltiplos, Augusto. A diferença é que alguns de nós reconhecemos nossas contradições, enquanto outros se escondem atrás do poder e do dinheiro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de verdades dolorosas. Foi Augusto quem finalmente o quebrou. Eu acreditei em você. Pensei que finalmente havia encontrado alguém que me via além da fortuna. E eu pensei que havia encontrado alguém que me via além da aparência. Ambos nos decepcionamos. A realização caiu sobre eles como uma cortina pesada. Estavam presos em ilusões que eles mesmos haviam criado e alimentado. Augusto, com sua crença de que poderia comprar devoção genuína. Luísa, com sua mentira que se tornou uma prisão dourada. "O que fazemos agora?" perguntou ele, parecendo subitamente mais velho e cansado. Luísa aproximou-se lentamente, parando a poucos passos de distância. "Poderíamos continuar a mentira. Você finge que acredita em mim. Eu finjo que sou quem você quer que eu seja. Ou podemos tentar algo radical. Honestidade. Conhecer um ao outro como realmente somos, sem ilusões, sem jogos de poder." Augusto a encarou longamente, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez, não como uma conquista ou um troféu, mas como uma mulher complexa, com cicatrizes e contradições como as dele. "Não sei se conheço outra forma de me relacionar", admitiu com uma vulnerabilidade que nunca havia permitido que ninguém testemunhasse. "Nem eu", respondeu Luísa, com um sorriso triste. "Mas talvez possamos aprender juntos." Naquela noite, sentados na varanda sob o céu estrelado de Paraty, Augusto e Luísa começaram a contar suas histórias verdadeiras, sem máscaras, sem cálculos, sem pretensões. Era um recomeço frágil, incerto, mas genuíno. O único tipo de relação que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se essa história sobre como Augusto e Luísa descobriram que nem o dinheiro nem as mentiras podem substituir conexões verdadeiras tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito. Todos os dias compartilhamos novas histórias emocionantes sobre relacionamentos, recomeços e descobertas pessoais. O que você achou dessa jornada em Paraty? Alguma vez já se sentiu preso em uma imagem que criou de si mesmo? Conta pra gente nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história que vai mexer com suas emoções.